Olhares por Minas apresenta o que poucos sabem sobre o papel de Cerro na formação de Minas. Um artigo original de Igor Souza, publicado em 10 de novembro de 2025 no site olharesporminas.com. O Cerro foi um centro de poder que moldou Minas Gerais, muito antes do queijo. Conheça a história da Vila do Príncipe e seu papel na formação de Minas. Quando se fala em Cerro, Minas Gerais, a mente viaja imediatamente para as montanhas e o sabor inconfundível do seu queijo artesanal. No entanto, agarrar-se apenas à fama gastronômica é ignorar o papel fundamental que esta cidade, uma das primeiras de Minas, desempenhou na própria fundação da capitania. O Cerro foi um centro de poder, justiça e administração que definiu as fronteiras e a economia do norte do estado, muito antes de ser conhecido por seu laticínio mais famoso. Na narração você vai encontrar o papel central do Cerro como Vila do Príncipe e sede da comarca. A transição econômica do ouro e diamante para o queijo como pilar de resistência. O reconhecimento precoce de seu conjunto arquitetônico pelo IPHAN em 1938. Por que a Vila do Príncipe era tão poderosa? O que o turismo gastronômico frequentemente deixa em segundo plano é o poder político que o Cerro deteve. O Arraial, fundado nos primeiros anos do século XVIII, não era apenas um acampamento de garimpeiros. Em 1714, ele foi elevado à condição de Vila do Príncipe do Cerro Frio, um título que o colocava no mesmo patamar das fundadoras Vila Rica, Ouro Preto, Mariana e Sabará. Cerro foi, portanto, uma das 4 primeiras vilas, os pilares administrativos originais da capitania de Minas Gerais. Esse status foi consolidado em 1720 com a criação da comarca do Cerro Frio, desmembrada da gigantesca comarca de Vila Rica. Cerro tornou-se a capital de um território vastíssimo que se estendia por todo o norte de Minas, englobando os vales do Jequitinhonha e Mucuri. O famoso Arraial do Tijuco, que viria a ser Diamantina, esteve por muito tempo sob a jurisdição legal e administrativa do Cerro. O poder da comarca do Cerro Frio era absoluto e se manifestava em diversas frentes. Autoridade legal e judicial plena. Cobrança de impostos, o quinto, sobre o ouro. Controle militar da vasta região norte. Administração civil de dezenas de arraiais. Regulação inicial da mineração de diamantes. Ponto de partida para novas expedições, bandeiras. A arquitetura como reflexo da administração, não da opulência. Diferente da explosão dourada de Ouro Preto, onde a riqueza do ouro transbordava em fachadas e altares, a arquitetura do Cerro conta uma história de ordem e controle. A cidade histórica do Cerro, em Minas Gerais, tem um urbanismo funcional, adaptado à topografia íngreme da Serra do Espinhaço. O conjunto, tombado pelo IPHAN já em 1938, impressionou os primeiros modernistas não pela exuberância, mas pela sua integridade e lógica. As construções refletem o poder do Estado, e não apenas a fortuna privada. Onde Ouro Preto tem as obras-primas de Aleijadinho, Cerro tem a sobriedade imponente da sua antiga casa de câmara e cadeia. A própria paisagem urbana, com a matriz de Nossa Senhora da Conceição no topo da colina, funciona como mapa visual da hierarquia, o poder divino e administrativo, no ponto mais alto, observando a vila. O conjunto arquitetônico tombado revela esse poder nos detalhes. A antiga casa de câmara e cadeia, fórum. O chafariz imperial, marco do poder central. A imponente escadaria da matriz. O casario alinhado, mas adaptado à serra. A sobriedade das fachadas, sem excesso de adornos. A capela de Santa Rita, ponto de vigia e fé. Como o Cerro Frio ditou as regras da mineração. A região do Cerro Frio foi crucial não apenas para o ciclo do ouro, mas foi o epicentro da descoberta dos diamantes no Brasil. Antes que o Arraial do Tijuco se tornasse o foco, o Cerro já era o centro nervoso da mineração. Foi a partir da Vila do Príncipe que a coroa portuguesa começou a entender e a tentar controlar a extração das pedras preciosas, o que levaria à criação da temida Intendência dos Diamantes, e mais tarde, ao desmembramento de Tijuco como distrito diamantino. A rigidez administrativa que moldou a cidade vinha dessa necessidade de controle. O Cerro não era um lugar de bandeirantes agindo livremente, era a fronteira da lei colonial. A economia era rigidamente controlada, e essa seriedade se reflete na feição da cidade, menos barroca e mais funcional. As igrejas das Irmandades, como a de Nossa Senhora do Carmo, demonstram a riqueza desses grupos, mas ainda dentro de uma estrutura urbana que priorizava a ordem. O queijo como ato de resistência e fundação econômica. Aqui reside a maior singularidade do Cerro. Quando o ciclo do ouro entrou em colapso no final do século XVIII e o diamante perdeu fôlego no século XIX, muitas vilas mineiras mergulharam em profunda decadência.
Ouro Preto se tornou uma sombra de seu passado. O Cerro, no entanto, já havia plantado a semente de sua segunda fundação econômica, a pecuária leiteira e a produção do queijo. O saber fazer do queijo do Cerro, que se tornou o primeiro patrimônio imaterial registrado pelo IFAM no Brasil, não é apenas uma receita. É o documento vivo de uma estratégia de sobrevivência. Os fazendeiros locais adaptaram técnicas portuguesas ao terroir único do espinhaço, criando um produto que se tornou a nova moeda da região. O queijo é, portanto, o pilar que sustentou a cidade e permitiu que ela chegasse ao século XX com sua cultura e arquitetura preservadas. A reinvenção do Cerro foi impulsionada por um conjunto de fatores. O esgotamento do ouro de aluvião, o declínio drástico da extração de diamantes, a adaptação de técnicas de laticínio portuguesas, o clima e a pastagem únicos da Serra do Espinhaço, a criação de novas rotas comerciais, tropeirismo, a vocação agropastoril da população local. Como as tradições do Cerro se mantiveram vivas. Enquanto outras cidades históricas se tornaram cenários turísticos, o Cerro manteve suas tradições pulsantes, usadas pela própria comunidade. O queijo é o exemplo econômico, mas a cultura popular é o exemplo vivo. As festas religiosas do Cerro estão entre as mais autênticas e tradicionais de Minas Gerais, sendo manifestações que definem a identidade local. A cidade não apenas tem história, ela pratica diariamente. A festa de Nossa Senhora do Rosário, celebrada pelos congadeiros, é um espetáculo de fé e resistência da cultura afro-brasileira. Da mesma forma, a festa do Divino Espírito Santo, com seus rituais centenários, o imperador e a distribuição de alimentos, mobiliza toda a cidade. Essas festas não são eventos para turista ver, são o calendário que rege a vida social da cidade de Cerro, em Minas Gerais. Por que o IFAM tombou Cerro tão cedo? O reconhecimento do Cerro em 1938 pelo recém-criado SA, hoje IFAM, não foi um acaso. Os intelectuais modernistas que fundaram o órgão, incluindo o próprio Rodrigo Melo Franco de Andrade, que era natural do Cerro, viram na cidade algo que outras já estavam perdendo: autenticidade. Ouro Preto já era um monumento ao passado, mas o Cerro era um organismo vivo, um conjunto urbano que mantinha seu traçado original e sua lógica social intacta. O tombamento do Cerro não protegeu apenas prédios isolados, mas o conjunto arquitetônico e urbanístico. Isso inclui as ladeiras de pedra, a relação das casas com a topografia íngreme e a silhueta da cidade contra a Serra do Espinhaço. Eles protegeram um modo de vida colonial que havia sobrevivido graças à sua reinvenção econômica através do queijo, um caso raro de resiliência cultural e econômica. O peso da fundação. Visitar o Cerro hoje é, portanto, uma experiência de profundidade histórica que vai além da beleza cênica. Percorrer suas ruas não é apenas apreciar o passado, mas entender a fundação. Se Minas Gerais fosse um edifício, Ouro Preto talvez fosse o salão de festas dourado, mas o Cerro seria uma das vigas mestras estruturais, escondida sob o acabamento, garantindo que tudo se mantivesse de pé. É a cidade que nos ensina que a verdadeira força de um lugar não está apenas na riqueza que ele um dia extraiu do chão, mas na capacidade de se reinventar e de preservar sua identidade quando o ouro e os diamantes se foram. O Cerro nos lembra que a cultura que permanece é, muitas vezes, mais valiosa que o minério que se esgota. E assim terminamos nossa viagem de hoje por esse lugar incrível aqui em Minas. Espero que você tenha se sentido inspirado a colocar o pé na estrada e conhecer Cerro, essa cidade incrível na Serra do Espinhaço. Se você gostou desse vídeo e quer nos ajudar a continuar descobrindo mais cantinhos especiais, por favor, deixe o seu like, o seu curtir, aqui embaixo. Isso é muito importante e mostra para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade de viajantes, se inscreva no canal. É rápido, de graça, e assim você não perde nenhum dos nossos próximos roteiros. Obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima aventura.